Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa sexta aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é o último bloco, tá bom? Continuamos falando sobre as cartas pastorais e agora nós estaremos concluindo aqui as cartas pastorais. Então, leia para nós, Beatriz, por gentileza. Estrutura eclesiástica primitiva. Contexto histórico. A autoridade de Timóteo e Tito era uma delegação apostólica temporária, não uma burocracia papal. O modelo era complementar e funcional. Bispos e anciãos, responsáveis pela supervisão e ensino da congregação. Diáconos, o ministério da ação. Assessores dos bispos encarregados da caridade e questões seculares. E viúvas cadastradas, mulheres com mais de 60 anos, sem suporte familiar, dedicadas à oração e serviço piedoso. Porque aqui ele colocou o pastor Enéas e também o nosso irmão Gundry, né? Ele coloca as viúvas cadastradas, já que elas eram assistidas pela igreja e já não tinham mais, por exemplo, que se preocupar necessariamente com as suas vidas familiares, então elas se dedicavam agora a ajudar a igreja. Aquele papel, sabe, que vamos imaginar aqui uma irmã aposentada que já está sendo assistida, né, que hoje, graças a Deus, no nosso contexto moderno, as mulheres que já são aposentadas, que não precisam mais trabalhar fora, elas podem se dedicar àquele apoio à igreja. Nesse caso aqui, seriam aquelas pessoas que estão sendo assistidas. Não é que havia uma troca necessária. Você está sendo assistida, você é obrigada. Não, era tudo pelo vínculo do amor. Mas qual é a hierarquia da igreja do Novo Testamento, irmãos? É pastor e diácono. Olha só, pastor representa o sacerdote do Antigo Testamento e o diácono, o levita. O que era o levita, senão o auxiliar do sacerdote? Lembram? Não era assim no tabernáculo e no templo? Então, é essa mesma correspondência. A estrutura da igreja, ela se mantém com os mesmos critérios. Hoje, nós temos um título, né, nas igrejas mais modernas, que seria o obreiro. O obreiro, na realidade, ele é um vamos assim dizer, né? Ele é um auxiliar do diácono, vamos dizer. Mas todos aqueles que trabalham na igreja, desde o pastor e o diácono, todos são obreiros. Paulo era um obreiro. Um obreiro é aquele que faz a obra. Mas por que há essa divisão? Porque, irmão, se espera que o pastor ele cuide de duas coisas. O quê? Ele cuide da oração e da palavra, do ensino, irmãos. Vocês estão comigo aqui, né? A Beatriz, antes de começarmos o primeiro módulo hoje, falava, olha, pastor, já estamos indo para 2 anos de aula, né? Ou seja, vocês que estão aqui comigo, né, durante esse período, sabem o quanto é difícil ensinar. Para a igreja, isso é perca de tempo. Porque muitas vezes elas olham assim, mas para que o pastor gasta tanto tempo ensinando? Porque nós estamos replicando o ensino de Paulo, que é preparar ministros para conduzir a igreja. Isso leva tempo? Esclarecer dúvidas, tirar dúvidas, dar bons caminhos. Perceba, então, qual é o ministério de um pastor, na sua excelência? Ele cuida do ensino e cuida da oração. A oração tem a ver com a sua intimidade com Deus, e o ensino aqui tem a ver com a pregação na igreja, tem a ver com o cuidado na igreja, tem a ver com o aconselhamento, e a oração também tem a ver com esse cuidado mais íntimo do rebanho. E depois, os diáconos são aqueles que pegam a mão na massa e vão socorrer o pastor naquilo que ele não consegue fazer. E isso, graças a Deus, meus irmãos, que nós temos obreiros, né, para cuidar das coisas, porque senão, né, a gente não conseguiria. Né? Tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, as recomendações das cartas pastorais é olhar para esse grupo em especial e ter olhos para aqueles que são os necessitados de forma legítima, viu, meus irmãos? Não é porque a irmã tem mais de 60 anos, mas quando ela tem 60 anos e ela tem filhos que possa assistir, a igreja tem que recomendar que os filhos sejam prudentes com essa mulher. Não jogar tudo na conta da igreja, senão a igreja vira um cabide,
E não é para isso que a igreja existe. A igreja tem que fazer a sua assistência, mas a gente não tem que se pesar a igreja. A igreja é um lugar de altruísmo e não de cabides, né? Para a gente ficar ali colocando um monte de pessoas e a gente fazendo ali um assistencialismo, não é isso. Mas a gente tem que ter um equilíbrio muito grande nessa questão, tá bom, meus irmãos? Isso não é fácil de lidar, mas também não é a coisa mais difícil, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Continuemos aqui. Pode ler para nós, Beatriz, por favor? Tito e a restauração da ordem em Creta. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 7. Lembra que eu falei que os líderes são o exemplo? É simples, irmãos. A gente tem que ser o exemplo. Ponto final. Para que os demais sigam o nosso exemplo. Quando tudo isso acontece, a igreja caminha bem. Agora, se o pastor passa por 5 casamentos, e aí, irmão? Vamos falar de casamento como? Entendeu? Se o pastor escorrega cada verão traindo a esposa, como que a gente vai falar de fidelidade? Não estou dizendo que não possam haver quedas. E aqui não estou no discurso moralista, irmãos. Não é isso. A questão é, a gente precisa ter exemplos para falar. E pedir que os outros sigam o nosso exemplo, tá bom? E aqui, leia para nós, Beatriz. O problema... O caos. Creta era infame por sua imoralidade. Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tito 1:12. A graça de Deus. A graça que traz salvação educa o cristão a viver de forma sensata e justa. E a solução é a ordem. Nomeação rigorosa de presbíteros e ensino da conduta doméstica, social e ilibada. Ou seja, o exemplo em casa, naturalmente, o que fazemos em casa, levamos para a praça. Simples assim. Como eu disse, irmãos, não vamos aqui ter aquele discurso moralista dizendo não, por exemplo, né? Ah, o pastor não pode errar. O pastor, nossa, você viu, o pastor ficou bravo. Irmão, pastores ficam bravos, viu? Pastores ficam nervosos. Pastores também têm sonos, noites sem dormir, principalmente com problemas dos irmãos. Pastores ficam abatidos, pastores têm ansiedade. Mas e aí, como ele lida com tudo isso? Ele busca Deus, simples assim. E Deus vai dando instruções, e guiando e ajudando, tá bom? Não vamos para o discurso moralista, tá bom? Continuemos. 2 Timóteo, a despedida na masmorra. Lê para nós, Beatriz, por favor. Contexto. Roma, outono de 67 d.C. Paulo está na fria prisão Mamertina, guardando a espada de Nero. O tempo de sua partida é chegado. A urgência pede sua capa para o frio e os pergaminhos, que são as escrituras. Roga a Timóteo que venha depressa. 1. Não te envergonhes do testemunho nem da prisão. 2 Timóteo 1:8. Fortifica-te na graça como um bom soldado. Capítulo 2, versículo 1. 3. Permanece naquilo que aprendeste das Escrituras. Capítulo 3:14. E prega a palavra a tempo e fora de tempo. Aleluia. Olha que coisa linda. E percebam, Paulo está preso, sabendo que vai partir e pede, olha, me traga a capa para eu poder me aquecer. Agora, irmãos, a gente está falando do grande apóstolo. Tinha privação até do básico. E não só pede a capa, mas pede também o quê? Os seus livros, que possivelmente eram os pergaminhos das Escrituras, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento estava sendo escrito. Ele queria continuar estudando. Olha o exemplo. Paulo, até no momento de caos, mostra o que é simplicidade, modéstia, e ao mesmo tempo o que é dedicação. Ele estava na prisão, ele não estava no escritório gostoso, protegido, mas ele queria continuar enquanto estivesse vivo, lendo, ocupando a mente dele com aquilo que é útil. E aí ele diz para Timóteo, não se envergonhe, Timóteo, continua se fortalecendo, permanece nas Escrituras e prega a palavra, em tempo e fora de tempo.
É isso que a gente precisa aprender. Estamos aqui no seminário para isso. Para não ter vergonha, para continuar se fortificando como um bom soldado, não como um bom bebê, tá bom, meus irmãos? A igreja tem muito mais a ver com o quartel-general do que com um berçário, tá bom? Hoje as igrejas parecem que são um grande berçário. Jesus vai te dar uma mamadeira, vai te dar uma chupeta nova, vai te dar um leitinho. Não, se você chorou, ele vai te pôr no colinho. Não, a igreja tem muito mais a ver com o quartel-general do que com uma creche, tá bom? Tem creche na igreja? Tem, mas você passa pela creche, vai ali para os juniores, vai para o ginásio e cresce. Esse é o padrão. Então, percebam, a igreja ela tem a ver com esse lado de nos tornarmos soldados. Para quê? Para permanecermos nas Escrituras e para proclamarmos ela. Aleluia. Só isso aqui já nos basta, tá bom? E aqui a matriz de síntese das epístolas pastorais, ou seja, aqui é um bom resumo, ó, as cartas, né? As datas são essas, são cartas de Paulo, de 1 Timóteo, escrito entre 63 ao 65, da Macedônia ou de Éfeso. O tema central é a organização eclesiástica e o combate à heresia, e o tom ele é mais administrativo e preventivo. Já Tito foi escrito também por volta de 63 a 65, de Nicópolis, em Creta. Graça como fundamento de uma cultura hostil, como fundamento em uma cultura hostil, dizendo, olha, não vai ser fácil, Tito, mas tenha postura. E o tom, corretivo e pragmático. E 2 Timóteo, escrito por volta de 67, lá de Roma, ou quem sabe, como a gente já viu, em Éfeso, o tema central é fidelidade e perseverança até o fim, e urgente, íntimo e escatológico. É como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, cuida aí de você, cuida da igreja, cuida da doutrina, não tenha medo da sua saúde frágil, não tenha medo dos seus opositores, não tenha medo da vida, seja valente, porque vale a pena continuar sendo fiel até o fim, né? E é a síntese, tá bom? E aqui o ecossistema da teologia paulina, criação e queda, a gente vai ver isso, né? A teologia de Paulo é a tradição de Jesus enraizada no Antigo Testamento. Pode ver, é o único Deus, o Criador onipotente e santo, multiplicidade na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, o universo criado por ele é inerentemente bom. Ou seja, meus irmãos, guardem isso. Nós cremos na Trindade. Deus é Pai, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Meus irmãos, não há uma coisa mais horrenda do que ver um aluno passar por 3 anos de seminário teológico numa casa como a nossa e se enveredar por um caminho unicista, negando a Trindade. Pastor, mas e a palavra Trindade? De fato, ela não está na Bíblia, mas entendemos que Deus é Pai, é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo é Deus, não tem como negar. E Paulo aqui ele deixa essa máxima nas cartas pastorais, na escola ministerial. Temos o intruso, que é o pecado, ou seja, sempre se levantará contra nós. O pecado domina a raça humana, o corpo é bom, mas o impulso pecaminoso é a carne, resultado, morte física e espiritual, e a solução é a encarnação. O Filho preexistente se faz homem para satisfazer simultaneamente a ira divina contra o pecado e o amor divino pelos pecadores. Pode ver que Timóteo e Tito vai mostrar isso. Deus veio salvar todos. E nós estamos aqui orando para que haja paz no mundo, para que o evangelho continue sendo pregado. E por isso que nós precisamos de ministros cheios da graça, cheios da ousadia, cheios da consagração, para continuar lutando as boas batalhas da vida. E que Deus continue conduzindo, né? Não somente os ministros, mas as igrejas nessa proposta, tá bom? E o ecossistema da teologia paulina, a mecânica da salvação. Temos, né, como sempre, a entrada, o arrependimento sincero, mas a fé exclusiva, o mecanismo em Cristo, a solidariedade passa de Adão para Cristo, o pecado é impulsionado a Cristo na cruz,
e a retidão de Cristo ao homem. E o resultado é a justificação. Deus declara o crente justo e a comunhão e reconciliação é restaurada. Redenção da escravidão, né? Pode ver que dentro da expiação nós temos ali a justificação, nós temos ali esse lado da reconciliação, né? E aqui temos a garantia, o Espírito Santo capacita o domínio sobre a carne, fortalece a oração e sela o corpo para a ressurreição. Ou seja, meus irmãos, a gente vê que na teologia paulina, da escola ministerial, a gente reprisa tudo isso, porque isso faz parte, né, da nossa prática, né? Pode ver que o pastor existe para isso, para cuidar da igreja, para preparar novos ministros, mas para ganhar novas vidas, fazer com que toda essa bola de neve continue crescendo para a glória de Deus em cada geração. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? E agora aqui, os dois últimos slides, né? A teologia paulina, a igreja e o fim. A igreja, o corpo, né? Nós sabemos que a igreja ela é o corpo de Cristo. Hoje nós, como igreja, irmãos, representamos o corpo de Cristo na Terra. A Assembleia dos Remidos, não a alvenaria, né? Ou seja, não é o prédio, meus irmãos, guarde isso, não é o prédio. O prédio é bênção, é bom, mas o que importa somos nós. Qual é a maior riqueza de qualquer igreja? São os membros. Não é o que tem em caixa, não é o que temos como nas plantas das escrituras, não é o que temos de patrimônio. A maior riqueza de uma igreja são as almas que ali estão e ali pertencem, tá bom? A unidade orgânica com diversidade de funções, onde Cristo é o cabeça, celebram os ministérios através da ceia do Senhor, por meio do batismo, por meio de tudo aquilo que fazemos, né? E temos aí a escatologia, a esperança. A era presente controlada pelas forças do mal, rebelião do anticristo. O dia do Senhor, a segunda vinda, Cristo julga os ímpios e assume o controle cósmico. A era vindoura, a eternidade onde Deus se compraz em seu povo para sempre. Ou seja, nós estamos levantando ministérios e ministros, lembrando que somos o representante de Cristo na Terra e que Cristo virá, né? Essa era já é julgada, haverá um dia do Senhor, e essa vinda do Senhor é certa. Ele vai vir buscar o seu povo, né? E o modelo de preservação, a gente vai passando o bastão, né? A ortodoxia não se defende sozinha, ela exige vasos estruturados. Primeiro é Paulo, a revelação, recebeu e organizou a tradição. Timóteo e Tito, a delegação, representantes oficiais comissionados para estabelecer essa ordem de sucessão. Anciãos e bispos, a institucionalização, homens nomeados localmente para ensinar e combater heresias e de forma sustentável. A igreja, coluna e firmeza, congregada em sã doutrina e oração pública em múltiplas cidades. O mundo, salvo pelo impacto prolongado do evangelho preservado. Timóteo, logo depois da morte de Paulo, ele assume a igreja de Éfeso, tá, meus irmãos? Que era o quartel-general das igrejas ali na Ásia Menor. E aí ele continua um bom trabalho. Depois, possivelmente, né, depois da partida de Timóteo, aí sim, Onésimo assume a igreja de Éfeso. Lembrando que, como eu mencionei nas aulas anteriores, outros grandes irmãos, né, como Inácio de Antioquia e como o próprio Policarpo, foram discípulos dos apóstolos e tinham assim, muito respeito nas igrejas, tanto ali na região da Ásia, quanto da Síria, quanto ali mesmo também da região da Macedônia, tá bom? Então, para a gente terminar, o último slide, o legado, né? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. O legado inabalável, as epístolas pastorais não são manuais frios de burocracia. Elas apresentam a última batida do coração de Paulo, um esforço desesperado e bem-sucedido para garantir que a sã doutrina, ortodoxia, e a boa conduta, ortopraxia, sobrevivessem à sua morte no cadafalso de Nero. Sursum corda, elevai os vossos corações. Palavra de ordem celestial diante da perseguição e do tempo, não é recuar, mas permanecer e pregar a palavra. Amém? Então,
Percebam que nessas cartas a ortopraxia vai ser imensa, junto com a ortodoxia. E para os ministros, isso tem que estar bem em pauta, né? De que precisamos sim zelar pela igreja. Agora, para eu finalizar, queria dizer essas últimas palavras, irmãos. Cuidado com os profissionais da fé. Lembrem-se disso, irmãos. Todo pastor é um vocacionado, ele é um ministro. Ora, são pastores, muitas vezes, que são ali, né, parciais, ou outros de tempo integral, alguns que são ajudados financeiramente, outros que são voluntários, mas guardem isso, fujam dos profissionais da fé, porque os profissionais da fé, eles buscam seus próprios interesses, e aqueles que realmente não buscam seus próprios interesses, eles têm um diferencial na sua vida, eles fazem a obra de Deus para ver essa igreja crescer e frutificar abundantemente. Tá bom, meus irmãos? Desculpem ter passado um pouco da hora, mas terminamos aqui as cartas, né, pastorais. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não, pastor, ficou bem explicadinho e deu para resumir bem todo o contexto, né, dos dois livros. Leia depois os livros, né, como vocês sabem. Qualquer dúvida me procurem. Também a apostila do professor Jair Ribeiro, tá bom? Mas essa é uma boa síntese, né, das cartas pastorais do nosso querido irmão, pastor, apóstolo Paulo, né? E querendo Deus, na 7ª aula vamos para as cartas gerais. Eu pretendo dedicar 2 aulas para as cartas gerais, começando, aliás, vamos para Hebreus, e depois vamos para as cartas gerais, e depois concluímos com Apocalipse. Tá bom, meus irmãos? Então estamos na reta final. Tá bom? Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos, boa noite, né? E que Deus continue nos ajudando nessa missão tão linda que é cuidar da igreja do Deus vivo. Tá bom? Amém. Miriam, mais um pouquinho aqui que eu queria dar uma palavrinha contigo. Rapidinho. Quem? A Miriam. Ah, tá bom. Boa noite, graças pais. Boa noite, minhas irmãs, meu irmão. Boa noite. Deus abençoe. Amados, uma boa noite. Só parar a gravação aqui.